Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à Seara, nessa casa em que nós trabalhamos junto com a espiritualidade. E sempre somos gratos pela presença de todos vocês, porque cada um de nós temos o nosso próprio amigo espiritual que nos acompanha. Muitas vezes eles nos inspiram a procurar ajuda. E quando o nosso coração sente essa força do amigo e nos abrimos para entendermos o que está acontecendo conosco, nós começamos a entender um pouco mais sobre a misericórdia divina, que ama todos nós. Um Pai amoroso que sempre está nos dando oportunidades de aprendizado, mesmo em momentos que nós acreditamos que são extremamente dolorosos para nós. Sofrimentos, tristezas, angústias, muitas e muitas vezes a nossa mente confusa se questiona o porquê tanta dor e tanto sofrimento, não só conosco, com a nossa família, mas nesse planeta que nós vivemos. Então rogamos a Deus, ao Pai misericordioso, que nesse instante nos ilumine, nos preencha com a sua luz de amor e de misericórdia, para que possamos entender a mensagem que estamos trazendo hoje, para abrir os nossos corações. Ficamos na paz do Mestre Jesus e vamos iniciar a nossa pequena conversa desta noite. E o tema é muito interessante, chama-se Bem-aventurados os misericordiosos. Então ele está dizendo assim: felizes aqueles que carregam misericórdia, aqueles que têm o coração bondoso. Misericordioso é isso, quando o coração é bondoso, quando o coração não alimenta, não sustenta a mágoa, o rancor, a raiva, a vingança, o desprezo, o egoísmo, o orgulho. Quando o nosso coração está livre dessas sombras, desses entulhos, nós podemos dizer que já estamos nos tornando bem-aventurados. Não dá para nós nos libertarmos de todos esses entulhos de uma vez só, da nossa própria alma. Nossa existência muitas vezes faz com que nós tenhamos a nossa alma um pouco mais endurecida, a nossa alma menos fraterna, menos solidária. Mas estamos aprendendo, e esse aprendizado, quando nós adquirimos, quando ele cria raízes em nós, não mais esquecemos. Bem-aventurados os misericordiosos. Por que Jesus fala isso? Vale todos os dias e por todos os tempos. Porque todas as vezes que cada um de nós, que aqui estamos, procedermos a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, quando eu julgo alguém, quando eu emito uma opinião sobre alguém, e nessa minha fala, nessa minha colocação, eu sou impiedoso, eu sou duro, eu me precipito no meu julgamento, eu não analiso, eu não examino. Todas as vezes que eu faço isso, inconscientemente, eu estou projetando aquilo que eu tenho de pior dentro de mim sobre aquele outro. E muitas vezes eu nem sequer sei o que há de tão ruim em mim. Muitas vezes eu me surpreendo com a dureza que eu ainda carrego em meu coração. Como eu posso ser tão duro, como eu posso ser tão firme, como eu posso julgar com tanta severidade esse outro irmão? São perguntas que nós fazemos, porque toda questão de julgamento ela é muito delicada. E entender que o julgamento é algo complexo, é algo que desafia a nossa mente, o nosso entendimento, que nós precisamos analisar todos os fatos que estão ao nosso redor, e nós não fazemos isso. Nós somos precipitados, e nessa precipitação nós podemos ser sim perversos, nós podemos ser cruéis, porque nós vamos medir a conduta da outra pessoa pela nossa ética, pela nossa moral e pelo nosso entendimento
das leis divinas, se é que nós temos algum entendimento. Então a minha ética, a minha moral é diferente da de vocês. Eu emito um julgamento que é diferente de todos vocês. E o meu julgamento, a minha postura pode ser muito mais dura do que qualquer um de vocês que não entenderão porque é que eu fui tão incisivo, como é que eu fui tão cruel diante de algo tão pequeno, segundo a visão de todos nós. Essa é a medida com que nós vamos começar a medir os demais, com recursos nem sempre éticos, nem sempre justos e muito menos dignos. Estamos falando de nós mesmos. E Jesus está tentando nos ensinar que essa conduta que nós ainda carregamos e manifestamos todos os momentos é uma conduta infeliz. É uma conduta que não nos tornará bem-aventurados, porque nós ainda não temos misericórdia. Nós olhamos para aquele que cometeu um delito, para aquele que teve um momento de desequilíbrio, e nós emitimos um julgamento. E esse julgamento, ele esquece uma coisa muito importante. Nós esquecemos a qualidade do ser humano. Vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos, há poucas 2 semanas atrás, um jovem que entrou em uma escola e assassinou 4 crianças a machadadas. Lembra? Todo mundo sabe disso. Qual foi o nosso julgamento para esse jovem que cometeu esse terrível crime? Nós o julgamos de acordo com a moral e a ética de cada um de nós. E nós nos esquecemos da qualidade de ser humano que ele tem. Portanto, o que Jesus está nos dizendo é que o Pai, Deus que criou a todos nós, ama a todos. Ama aquelas crianças que foram assassinadas e ama o assassino. Diferente de nós. Para entendermos essa misericórdia que Jesus está nos dizendo, é necessário que nós começamos a compreender o que é dignidade em nós, não nele. O que é dignidade e misericórdia em nós. O quanto eu sou misericordioso diante de um crime tão hediondo. O que eu preciso entender do acontecimento, examinar todas as possibilidades para depois emitir o meu pensamento e o meu julgamento. Por mais hediondo que haja sido esse crime, nós, ao julgarmos precipitadamente, sem misericórdia, nós nos igualamos em rudeza, em primitivismo, tanto quanto aquele que cometeu o crime, diante das leis divinas. Diante das leis divinas. Jesus está nos ensinando, e para os seus discípulos e apóstolos, que é necessário analisar a situação, é necessário entender o que levou àquele ponto, cometer aquela tragédia que afetou famílias e afetou toda uma nação. Porque nós não podemos nos esquecer que pode sim haver mentes perversas, mentes dominadoras, mentes que estão totalmente avessas à lei de amor e caridade, atuando, influenciando esse jovem a fazer o que fez. Se nós não temos esse conhecimento para nos analisarmos, para nós nos auxiliarmos, para nós corrigirmos, nós perdemos a oportunidade da educação. Nós optamos pela punição. E a punição, ela contribui para que o ser humano se torne mais duro, mais cruel, mais perverso, porque ele recebe isso de cada um de nós. Enquanto nós não tivermos essa questão da misericórdia, o nosso lado moral, o nosso lado psicológico e o nosso lado espiritual ainda é sombrio, ainda é escuro, ainda é pesado. Nós estamos distante dessa luz que Jesus fala que nós somos. Quando Jesus nos fala que nós carregamos dentro de nós a essência divina, a essência da misericórdia, todos nós temos. Mas ela está como uma semente dentro de nós.
ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser tratada para que ela possa brotar, para que ela possa crescer, para que ela possa florescer. E qual é o adubo para isso? Para que ela se torne forte, vigorosa, e não mais ceda, e não mais caia sobre o campo diante de tempestades que assolam a cada um de nós, porque nós vivemos todos os dias assolados por grandes problemas. E Jesus nos ensina que esse adubo que vai fortalecer a questão da misericórdia em nós é o amor. O Pai ama a todos. O Pai é bom. O Pai não julga, o Pai não pune. Eu sou uno com o Pai. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, verão o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Amor, 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 amor o tempo todo. E nós ouvimos, nós entendemos, nós pensamos, mas ainda não praticamos. Por que não praticamos? Porque não queremos praticar? Nós queremos praticar, mas ainda não conseguimos. Não conseguimos. Por uma questão muito importante. Nós não somos misericordiosos nem conosco mesmo. Se tivermos que ser cruéis, severos, muitos de nós somos rigorosíssimos conosco. Mas é importante e melhor ser severo com você mesmo diante da questão da piedade para o outro do que se tornar um acusador. Ser acusador é quando você descobre em si e ignora no outro o sofrimento dele, a dor dele. Parece-nos que a dor e o sofrimento se dirigem apenas a um lado, mas não é assim. Quando Jesus tem uma passagem do Evangelho que todos conhecem, que é a da mulher samaritana, a da mulher adúltera. Lembram dessa passagem? Que Jesus está na praça e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora pega em flagrante adultério. Ela foi pega no ato sexual. E a colocaram de pé no meio do povo, seminua, e perguntaram a Jesus: Mestre, essa mulher, sempre é mulher, né? Sempre é mulher, acaba de ser surpreendida em adultério. E Moisés nos diz que pela lei, elas devem ser apedrejadas. Qual a tua opinião sobre isso? Imagine, os discípulos, a mulher seminua, uma multidão em volta, sacerdotes, escribas e fariseus respeitadíssimos por aquele povo, pressionando Jesus para uma resposta. O que nós responderíamos no lugar de Jesus? Apedreja. Ou não? Só não apedrejamos hoje porque é crime. Mas nós apedrejamos com os pensamentos. Nós apedrejamos com os nossos comentários. Nós apedrejamos com a nossa imaginação. E o que Jesus fala? Ele nos diz dessa forma: percebendo que estava sendo tentado, que estava sendo provocado, para encontrar um motivo para o punirem, porque se ele diz apedreja, está indo contra as leis de Deus que ele tanto prega. Se ele diz não, liberta, está indo contra Moisés, motivo de prisão. As Escrituras nos dizem que Jesus se abaixou e entrou a escrever. Há discordâncias nesse aspecto, se escreveu ou não. Se assim foi, não sabemos. Mas veja a postura serena do Mestre, nos ensinando que diante de grandes pressões da sociedade, da família, dos amigos, dos irmãos, daqueles colegas de trabalho, o que nos importa é entender o momento. Não nos deixarmos levar pela ira daqueles que estão à sua volta, daqueles que querem que você entre no mesmo campo de sintonia, se torne tão perverso e tão cruel quanto aqueles que estão incitando um assassinato, ou mesmo uma prisão, ou mesmo um suicídio.
Jesus não aceita a provocação. E ele se desvia dessas mentes perversas que desejavam desequilibrá-lo. A pergunta é: Jesus se agachou, não respondeu. Eles desistiram de provocar Jesus? Não. Eles continuaram. Então nós começamos a entender nessa passagem que o mal, a iniquidade, a perversidade, a crueldade é assim. Não desiste e aumenta a força do seu ataque. Quando nós rogamos a Jesus, quando nós pedimos em prece, para que possamos sentir no nosso coração a leveza, eu preciso do amparo, Mestre Jesus. Eu estou desequilibrado, eu estou necessitado, estou ansioso, estou com medo. Me ampara, me protege. E você parece que não tem respostas. Parece que à medida que você ora, que você entra em prece, as coisas pioram. Porque o mal é assim. Ele procura fazer com que nós desistamos logo no início, quando estamos buscando essa misericórdia, esse coração amoroso. Não desistem facilmente. E Jesus se levanta e diz o quê? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Alguém aqui sem pecado? Não. Alguém aqui atiraria a primeira pedra? Não. Portanto, não devemos atirar pedras em quem não conhecemos e não examinamos e não entendemos o que levou a essa situação. Jesus abaixa-se novamente e continua a escrever. Mas com essa pergunta ele desarma os fariseus e os escribas. Eles ficaram desarticulados diante de um comportamento pacífico desse mestre que não aceitou a provocação. Nós aceitamos. É interessante como é fácil aceitarmos provocações. Por mais que nós nos esforcemos, qualquer coisa nos tira da nossa paz, da nossa serenidade. Algumas pessoas dizem assim que eu sou muito bom, sou muito generoso, sou muito tranquilo, muito amoroso, mas se mexerem comigo, vou mostrar quem realmente eu sou. Então isso que você vem mostrando é uma máscara, é algo falso, porque o seu verdadeiro eu está esperando alguém provocar. Dessa forma Jesus percebe que cada um vai se afastando, porque todos estavam cheios de erros, e começando pelos mais velhos. Os primeiros a saírem, os mais velhos. Por quê? Porque os mais novos ainda não tiveram tempo de praticar tantos erros, mas os mais velhos estavam com as sacolas cheias, as bolsas empanturradas de erros. E diante das leis que eles conheciam muito bem, eles sabiam que não teriam como argumentar com o Mestre Jesus sobre essa situação. E Jesus já nos ensina o respeito para com a mulher. Ficou a sós com a mulher, colocada no meio da praça, semínua. Imaginem, a época de Jesus, um homem sozinho com uma mulher na praça e ela seminua. Olha o desafio às leis, à política perversa daquele povo. E ele se levanta e pergunta: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Por que não condenaram? Não tinham moral para isso, não tinham ética para isso, não tinham o coração misericordioso. Se condenassem, estariam condenando as próprias leis que eles tanto velavam. Também eu não te condenarei. Vai-te e no futuro não pecas mais. Lição de Jesus nessa passagem: examina sem julgar. Examina. Depois que você examinou, se houver um julgamento, não é um julgamento de punição, é um julgamento de orientação, como consequência, para que aquele encarnado, para que aquela pessoa possa encontrar a sua paz, a sua plenitude, a sua oportunidade de continuar a sua existência. A doutrina do Mestre, portanto, meus irmãos, é assim, todo um poema de alegria e de libertação dos conflitos. Quando nós entendermos, quando nós praticarmos a doutrina do Mestre em nosso coração, nós vamos ver que aqueles que julgam que essa doutrina é uma doutrina para os fracos, para os incapazes, para aqueles que nada mais têm, nós perceberemos que essa doutrina é para os fortes. Precisa ser forte. Para seguir Jesus, precisa ser forte.
toma a tua cruz e segue-me. Que cruz é essa? Qual é a cruz? A maioria de nós achamos o quê? Qual é a nossa cruz? Doenças, a perda de um filho, uma separação, um marido ou um esposo violento, ou uma esposa violenta. Achamos que essa é a nossa cruz. Mas a cruz que Jesus está nos falando é uma cruz da qual nós não podemos nos libertar. Porque se eu tenho um esposo violento no meu lar, eu posso me separar dele, eu posso me libertar dele. Então não é uma cruz. Mas quando eu tenho algo em mim e do qual eu não consigo me libertar, isso sim é uma prova, isso sim é uma expiação, isso sim é uma oportunidade de eu conseguir ser misericordioso comigo, crescer e entender o porquê estou passando por aquilo. Não é um conformismo. Confundir conformismo com entendimento nos leva a depor contra nós mesmos. Assim sendo, quando entendermos Jesus dizendo que é preciso pegar a sua cruz e segui-lo, é não olhar para o lado e ver se a Lilian pegou a cruz dela. Ou olhar lá para a Sônia, e se a Sônia pegou a cruz dela, a Lilian não pegou, então não vou pegar a minha. Mas Jesus está dizendo, pegue a tua cruz e siga-me. Mas se durante essa jornada em que você está caminhando com a sua cruz, se você perceber que o irmão ou a irmã ao lado pode e deve merecer o seu amparo, mesmo com a tua cruz, socorre. Não para carregar a cruz, mas para dar força, para dar alento. Olha, eu estou seguindo, siga comigo. É importante não pegar a cruz do outro, porque a cruz do outro pertence ao outro. Lembre-se que é algo que ele não consegue se libertar. Como você irá tirar algo dele para você? Assim são com os nossos filhos, assim são com os nossos amigos, assim são com aqueles que amamos, e assim são com todos nós. Cada um tem a sua cruz. E o mestre não disse que carregaria a cruz de todos. O nosso tempo está caminhando, estamos chegando perto de falarmos sobre a indulgência de Jesus, que vai nos ensinando que não nos devemos preocupar, e olha como impacta em nós, com os maus atos do outro. Por que nós nos preocupamos com os maus atos do outro e não nos preocupamos com o nosso? Perdemos tempo questionando a maldade do outro e não olhamos para nós. A não ser que você deseja socorrer aquele outro. Mas, se eu estou preocupado com o mau ato do outro, não é para socorrê-lo, é para piorar a situação dele, é para condená-lo, é para julgá-lo. Não estou preocupado em atenuar aquela situação. Ainda não carrega essa misericórdia que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. E vamos levar muitos mais 2000 anos para entendermos isso. Não fazer essas observações chocantes que nós vemos por aí. Não nos alimentarmos dessas observações chocantes. Jesus está nos ensinando que é necessário aprender a julgar os nossos próprios corações. Difícil. Difícil. Como julgar o meu coração? Como eu vou olhar para mim, com o meu conceito de ética, de moral, de sociedade, e dizer para mim mesmo, você é uma pessoa má. Você é uma pessoa infeliz em si mesmo, porque você não respeita a si nem ao seu próximo. Os nossos próprios pensamentos é que nos transformam no que nós somos hoje. Os nossos atos são o que nos dizem o que nós somos hoje. Como é o que eu faço, o que eu penso, o que eu preciso, como são os meus pensamentos, sem nos preocuparmos com o pensamento do outro irmão. Ao fazer isso, você está sendo misericordioso, porque você deixa de contribuir com pensamentos cruéis que vão alimentando, que vão estendendo essa perversidade que vai se espalhando. Vocês viram o que aquele rapaz fez? Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquilo outro. E nos enganamos, acreditando que nós somos aqueles responsáveis pela
conduta da sociedade. Não somos. Ao falar do outro, pensamos que estamos defendendo a nossa sociedade, é um grande equívoco, é um grande erro. Para defender a sociedade da qual nós fazemos parte, é preciso trabalhar com amor. É preciso dar oportunidade ao outro para se regenerar, para se recuperar, para entender a severidade do ato que ele cometeu. E assim devemos fazer, porque o Mestre nos fala: se os bons herdarão a terra, ele está nos dizendo: querem ficar aqui? Pratiquem a bondade, naquilo que você é capaz. Seja indulgente, porque a indulgência vai acalmar o outro, acalma você. Reerga o caído, porque ao reerguer o caído, está reerguendo a si mesmo. Atraia aquele que está perdido, porque ao socorrer o perdido, está socorrendo a si mesmo. O rigor, quando nós somos muito rigorosos, quando o nosso julgamento é muito frio, quando o nosso julgamento é sem misericórdia, ele desanima, ele irrita, ele provoca reações ferozes e violentas. É dessa forma que nós precisamos compreender essa mensagem do Mestre Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, trabalhem a misericórdia em vocês, o coração compassivo. Eu sou compassivo o suficiente para perdoar ou para entender o mal extremo que fizeram em determinado momento? Ainda não. Mas se eu parar e pensar que eu não tenho como compromisso e como dever julgar antes de examinar, e após eu examinar, eu entender que há sim a necessidade de uma punição, que essa punição seja feita com amor. Com amor. Seja com o filho, seja com o esposo, seja com o colega. É necessário não alimentarmos em nós o grande mal que nós carregamos. O pior adversário de nós mesmos somos nós. Nós somos aqueles que achamos que o grande mal da humanidade, o grande mal que existe é o que está fora. Sempre pensamos assim: Satanás, o diabo, demônios, espíritos perversos. Mas não. O grande mal é aquilo que ainda está em nós, aquilo que nós abrigamos, aquilo que nós escondemos. Por isso que vive nas sombras. E essa centelha divina que o Mestre nos fala, esse amor do Pai por nós, essa misericórdia que vai nos dando oportunidades e oportunidades, encarnações e mais encarnações, e a cada uma delas nós aprendemos, a cada uma delas nós avançamos um pouquinho, nem que for só um pequeno passo, graças às oportunidades de misericórdia que o Pai tem para conosco, que somos, sim, grandes criminosos do passado. Já fizemos muitas atrocidades e hoje estamos entendendo essa mensagem de amor. Hoje estamos dizendo para Jesus: Mestre, estou aqui pronto para te seguir, ensina-me esse caminho, mostre-me por onde seguir. E o Mestre estende as mãos e diz: venha, mas venha hoje, não amanhã, porque o amanhã já foi, e aí você já plantou a sua semente para o teu futuro, e essa semente irá dar frutos. Guardem essa simples mensagem de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, os mansos e os pacíficos. Vamos tentar ser mansos, vamos tentar ser pacíficos, vamos tentar ser generosos, primeiro conosco, depois estender essa generosidade para o outro. Nossa irmã, querida companheira e amiga Joana de Ângeles, um espírito que de tempos em tempos fala conosco, ela diz que Jesus é o amor não amado e até hoje incompreendido. Olha que interessante. O amor não amado e até hoje incompreendido. Mas esse mestre de amor, severo sim, mas nunca agressivo, generoso sim, mas nunca parcimonioso, concordando com o errado. E esse mestre de amor está nos dizendo que é necessário seguir o seu evangelho de amor, de esperança,
de paz e de serenidade. Ao bebermos dessa água viva desse Evangelho, nós jamais teremos sede espiritual. Porque assim sendo, essa água, ao circular em nossos espíritos, estará nos protegendo da perversidade, da falta de misericórdia de outros que ainda não entenderam essa mensagem. Acabamos o nosso tempo. Dá para falar mais, né? Mas o tempo é importante. Vou fazer a prece para... Quer fazer, Domingo? Não? Tá bom, está escapando. Vou fazer a prece para agradecer o nosso encontro e depois nós partimos para o outro trabalho. Querido Mestre Jesus, a olhar para os nossos corações, buscando essa partícula de luz que o Pai colocou, sinto a Tua generosidade, a Sua mão mansa e luminosa a tocar-me. E o meu pensamento se abre, minhas recordações buscam o meu passado, minhas lembranças. Quanto eu já fui misericordioso, mesmo sem saber da Tua mensagem de amor. O quanto eu já fui generoso. O quanto, Mestre, eu me perdi pelos caminhos. O quanto e quantas vezes colocasse amigos ao meu lado para me redirecionar para o caminho do Teu amor. E eu, muitas vezes, recusei, me desviei. Mas sinto, Mestre Jesus, na Tua infinita bondade, que o meu caminho, o meu passo, hoje me direciona firmemente em direção ao Teu horizonte de luz e de paz. Sinto a presença dos meus amigos. Agora sim, não mais choram lágrimas por eu ter abandonado, mas sim dão aquele sorriso de brilho extremo por perceberem que o seu irmão, que o seu protegido compreendeu a jornada que o espera. Que seja de luz, que seja de misericórdia, que seja de paz, que seja plena e infinita para herdarmos o reino dos céus. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre.